Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui gravando mais esse vídeo para falar para vocês a respeito da minha mais nova aquisição, que é esse Educar com Fábulas. E para quem conhece o contexto aí pedagógico na educação clássica, sabe que educar com fábulas é algo essencial, é muito importante para a educação das crianças. Isso é algo muito antigo, que vem desde lá da tradição oral e faz parte, né, da tradição de muitos povos antigos, né, dos hebreus, dos povos do Oriente, povos africanos, da própria Grécia Antiga, né? Então, a maioria dos grandes sábios da humanidade, eles foram educados na infância com fábulas. E no Brasil, as fábulas, elas eram benquistas, né? Hoje não são mais, por questão de preconceito ideológico dessa educação imbecil, que é o construtivismo. Então, hoje em dia, não se educa mais, raramente, né? Algumas escolas apenas são aquelas que educam por fábulas. E a fábula, como todos sabem, né, é um gênero literário. Então, assim, na verdade, educar usando a literatura é algo essencial. A própria literatura em si, ela é uma ferramenta, né, de educação, é uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, você educar sem a literatura seria a mesma coisa de chamar uma criança para brincar sem brinquedo ou sem ter uma brincadeira, né? Então, toda brincadeira tem um contexto, ela tem um conteúdo. Então, vamos brincar de roda, vamos brincar de esconde-esconde. Então, toda brincadeira, ela tem um conteúdo, ela tem algo com que a criança se apoie para que ela possa brincar, uma bola, um carrinho, uma boneca. Então, por isso que a literatura, ela é muito importante. Estudar também sem literatura seria a mesma coisa que você, de um mecânico, consertar um carro sem uma caixa de ferramentas. Seria impossível, porque algumas porcas, alguns parafusos, daquela máquina, né, ou daquele motor, precisa de determinadas chaves, né, de determinadas ferramentas para que você possa fazer ali um determinado reparo ou até mesmo construir, né, uma determinada máquina. Então, educar sem literatura é o mesmo que de um pintor que não tem um pincel, né? Ele pode pintar com os dedos? Pode, mas não é a mesma coisa. Ele pinta com os dedos como sendo um último recurso, isso é uma arte maravilhosa também. Até na primeira infância, a gente estimula as crianças, os bebês, a fazerem pintura com os dedos, né, para trabalhar ali a questão da experiência, né, mas o pintor clássico, ele tem lá suas ferramentas, entre as suas ferramentas, ele tem lá o pincel, né, ele tem a tinta. Então, você educar uma criança sem literatura, sem conteúdo, né, sem um tema, é a mesma coisa de uma criança que não tem nada, não tem um objeto ou um conteúdo, não um contexto ali para poder brincar. Muita gente não sabe, até muitos professores não sabem que didática significa a arte de ensinar, né? Significa técnica, a arte de ensinar. Então, o professor que hoje em dia, devido à ideologia também, né, ideologias construtivistas, existe essa narrativa de que o professor, ele é um mero mediador, que o professor é mediador do conhecimento, essa coisa toda, né? Mas o professor, ele não é mediador do conhecimento. O professor, ele é aquele que transmite de fato o conhecimento. O professor é aquele que vai lá e pesquisa entre os melhores conteúdos, né? A partir ali até de uma disciplina, não tem problema de você escolher uma disciplina para começar, para ter ali um ponto de partida. Mas no ensino infantil, o professor é aquele que transmite a arte, né, ou as artes, é aquele que transmite a própria literatura, que é uma dessas, que faz parte das artes, né? Então, a própria poesia, as fábulas, os contos de fadas. E aí, essa questão das artes, de onde elas surgem, como elas são divididas, eu posso deixar um tema para um próximo vídeo, mas esse aqui que eu queria falar. Então, assim, como a maioria de vocês sabe, a maioria das minhas aquisições, dos meus livros, eu compro em sebo, porque a maioria não existe mais edições atuais, não são mais editados, não são mais publicados. Então, normalmente, eu acabo encontrando os assuntos que eu quero trabalhar, eu acabo encontrando esses temas, esses conteúdos, essa literatura em sebos, né? Então, esse livro aqui, Educar com Fábulas, ele fala o seguinte: oferece aos pais e educadores um material de grande valor didático-pedagógico. Nele são contidas 60 fábulas e lendas com temáticas variadas que permitem às crianças e jovens a assimilação de valores, né, de valores, de virtudes, né? Ou seja, nele está contida uma questão que a gente chama de formação moral. Algo que também existe hoje muito preconceito a respeito de educação moral, porque na verdade as pessoas não sabem de fato o que é educação moral. Talvez um dia aí eu faça um vídeo para vocês explicando o que é de fato a educação moral na educação das crianças, que não tem nada a ver com educação sobre religião, sobre costumes, né? Educação moral é algo que vai muito além. Educação moral está relacionado com a educação da imaginação, para que a criança aprenda
a conhecer, a raciocinar a partir da verdade a respeito da diferença ali entre o bem e o mal, né? E a educação moral, ela traz muitas lições de vida também para as pessoas. Em cada fábula são indicados os temas possíveis de discussão de acordo com os temas transversais, isso aqui da época, dos parâmetros curriculares nacionais dos PCNs da época. Essa edição aqui, que é a 7ª, se eu não me engano, ela é de 1999, mas aqui já é a 7ª edição, então assim, provavelmente, aí bem antes, já na década de 60, 70, 80, essa coleção de fábulas aqui, ela já era trabalhada nas escolas, né? Porque a educação, antigamente, até mais ou menos no início da década de 90, no Brasil, ela era uma educação clássica, né? Apesar de ser chamada de forma técnica de educação tradicional, mas em termos filosóficos e teóricos mesmo, a educação tradicional, ela é a educação clássica, né? Bom, esse livreto, ele é muito legal, então, já na sua primeira página, então, para o professor, é basicamente um manual. Então, já na primeira página, já explica o que é fábula, né? Então, diz aqui que é um gênero associado quase sempre a um propósito didático, por meio de uma lição moral adequada à cultura e à sensibilidade de quem escreve e de quem utiliza essa fábula. Essa mesma flexibilidade dentro do ambiente educativo de diálogo e de confrontação com a vida e com os outros ramos do saber é um fator de riqueza em vez de uma desvantagem, e não levará, como alguns podem pensar, a um relativismo moral, ou seja, a fábula, ela existe exatamente para combater o relativismo moral, né? Muita gente fala que moral depende de cada um, assim como o gosto, né? Cada um tem o seu, mas isso não é verdade, né? Quem realmente tem o bom gosto, ele existe, e como a gente sabe, né? Aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Porque a nossa própria alma, a nossa própria essência, o nosso ser, ele sabe, ele procura por aquilo que é bom, por aquilo que é belo e por aquilo que é verdadeiro. Então não existe essa que gosto, cada um tem o seu, e moral, cada um tem a sua. Todo mundo sabe, lá no fundo da sua alma, no seu inconsciente ou no seu consciente, ou de forma consciente, a gente sabe quando aquilo que a gente está praticando é bem ou é mal, né? É para o bem ou para o mal. A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que não é bom, que é errada, né? Que é errado. Então, as fábulas, elas são importantes para isso. Então, além disso, eu queria apresentar para vocês alguns dos autores que estão contidos aqui dentro desse livreto, tá bom? Então, um dos fabulistas contidos nesse livro tá o Félix Maria Samaniego. Ele nasceu em 1745 e faleceu em 1801. E ele é um fabulista neoclássico espanhol, tá? Ele nasceu e morreu em Languardia, né, no País Basco, e foi educado em Valladolid, tá? Então, assim, ele tem, em média, suas fábulas entre 1781, foram escritas, né, entre 1781 e 1784, e ele tem em torno de 157 ao todo, né, de fábulas que ele escreveu, né, fábulas originalmente escritas para meninos que eram educados numa escola fundada pela Sociedade Biscayan, acho que é esse o nome, tá? Então, assim, então fábula, de fato, sempre foi o objetivo da fábula, é educar crianças, né? Um outro fabulista que eu quero apresentar para vocês é o Francisco Eiximenis, né? Eu acho que esse é o nome, né, em catalão. E ele é um dos principais fabulistas da era ali medieval, né, o Francisco Eiximenis, que foi provavelmente um dos autores catalães medievais mais lidos, copiados e publicados e já traduzidos de todos os tempos. E um dos seus principais fãs, assim, na época, era a própria coroa de Aragão, né? Então, os próprios reis ali da época eram seus admiradores e foram educados ali por intermédio de suas fábulas. Então, ele nasceu por volta de 1330, aproximadamente, né? E talvez em Gerona. E quando muito jovem, ele entrou para a ordem franciscana. Então, aqui está uma pequena biografia aqui de um dos autores que estão aqui dentro do livreto, que é o Francisco Eiximenis, que é um franciscano, né? E ele escrevia fábulas, e essas fábulas eram reproduzidas dentro da própria coroa de Aragão. Um outro fabulista, talvez mais conhecido por todos vocês, é o Jean de La Fontaine. O Jean de La Fontaine, ele nasceu em 1621 e faleceu em Paris em 1695, e ele também era poeta, tá? E ele, né, era francês, né? E o La Fontaine, ele tem muitas fábulas escritas, né? Por exemplo, a lebre e a tartaruga, o homem, a cegonha e a raposa, o menino e a mula, o leão e o rato, o carvalho e o caniço, a raposa e a uva, né? E a sua grande obra, que é Fábulas, escrita em 3 partes, no período entre 1668 e 1694, seguiu o estilo do autor grego Esopo, o qual falava de vaidade, estupidez, agressividade,
humanidade, ele falava de humildade, muita coisa por intermédio dessas fábulas. Talvez até muitas dessas fábulas de La Fontaine tenham sido uma reprodução das próprias fábulas de Esopo. Então é sempre bom pesquisar, porque normalmente os autores do Renascimento, ali aproximadamente do Barroco para o Renascimento, esses autores eles estavam tentando resgatar a cultura greco-romana. Então muita coisa do que eles escreveram, principalmente os contos de fadas, por exemplo, eles não eram autores originais. Então eram histórias que eles sabiam que existiam no imaginário popular, nas tradições, principalmente na tradição greco-romana e de outros povos. E aí eles pegavam essas histórias, né, esses contos de fadas, e acabavam escrevendo e publicando uma reedição, né, por exemplo, fazendo uma reedição e ali mudando alguns aspectos, alguns personagens, porém de histórias que já existiam, né? Então muitos desses autores, eles tinham esse costume de fazer isso a respeito de contos de fadas e também das próprias fábulas. E aí, as fábulas, elas são diferentes dos contos de fadas, obviamente, porque nos contos de fadas, apesar de usar também animais, mitos, etc., nos contos de fada tem toda a questão do gênero da tragédia, né? Então, você levar a pessoa a sentir, de fato, aquela história, entender toda uma narrativa dos personagens, um acontecimento muito mais extenso da vida, do que acontece na vida daqueles personagens, que normalmente são personagens que têm uma vida feliz, satisfatória, né, uma vida boa, e de repente passam por algum tipo de problema, de morte, de tragédia na vida deles. E aí depois, essa história ela é ali contada, todo o contexto do que acontece ali. Normalmente tem bruxa, tem fada, tem madrasta, né, tem fada madrinha, etc., para no final depois ter um final feliz. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, muitas dessas fábulas e contos de fadas, elas são cópias de outras histórias que já existiam na humanidade. Bom, e como eu citei esses três autores, né, um da época ali, um francês, um espanhol, e eu não poderia deixar de citar o próprio Esopo, né, que é a base de toda essa questão, né, das fábulas. Então, Esopo diz a história que ele nasceu, ele é da Grécia Antiga, né, ele é de antes de Sócrates, né, ele viveu mais ou menos no século VI a.C. e ele é autor de fábulas, assim, imortais. E nelas ele usa ali uma linguagem figurada, né, conta a história também que ele era um escravo, né, e ele aludiu aos deveres, direitos e virtudes das crianças e adultos numa espécie de filosofia popular, para apontar os nossos vícios, né, as nossas falhas, e para que fizesse a gente refletir sobre esses vícios e essas fábulas, né, a partir dali das virtudes. E apesar de alguns afirmarem, né, alguns especialistas afirmarem que esse fabulista grego, ele nasceu na Trácia, né, que ali na obra Acerca dos Sâmios afirma que Esopo nasceu na Trácia, existe muita especulação de que suas origens, existem várias hipóteses, na verdade, formuladas, de que ele pode ter nascido ou na Frígia, ou Egito, Etiópia, Samos, ou na própria Atenas, né? Sardes e Amório. A hipótese de sua origem africana hoje é bastante creditada ao próprio nome dele, Esopo, que poderia ser uma contração da palavra grega etíope, um termo usado pelos gregos para se referir a todos os africanos subsaarianos, tá? Além disso, alguns dos animais que aparecem nas fábulas de Esopo eram comuns na África, mas não na Europa, tá? Então, a gente precisa ter em mente, né, que esses animais, eles hoje já extintos, eles não existiam ali ao redor da Grécia. Então, para Esopo conhecer esses animais, ele teria que ser dessa origem, ou pelo menos ter conhecido aí essas regiões, para que ele pudesse, né, descrever até mesmo esses animais. Também deve ser notado que as fábulas de Esopo, né, que fazem parte ali da tradição oral de muitos povos africanos, e também de muitos povos do Oriente, né, próximo ali aos persas, e eles também, né, esse povo mais antigo que é do Oriente, eles também usam nas fábulas, né, esse estilo, né, eles usam nos contos de fadas e nas fábulas, esses animais personificados, né, cujo estilo muitas vezes se assemelha a Esopo. Então, o fato da característica do gênero dele ser muito parecido com o gênero usado no Oriente pelos persas e entre os povos antigos africanos, então existe essa especulação, e também pela forma como ele é descrito por muitos dos autores gregos, por muitos dos filósofos, então existe essa especulação de que ele de fato era africano, que ele era negro e tudo mais. Bom, e Esopo, ele é tão importante, ele é um cara tão sensacional, que ele foi citado, inclusive, por Sócrates, né? Por Platão, aliás, na obra. Então, Esopo, ele é citado, olha só, numa das obras de Platão, nos diálogos, né? Mais especificamente de Fédon, que é um diálogo que acontece na prisão
onde Sócrates estava esperando para cumprir ali a sua pena de morte, né? Para quem não sabe, Sócrates ele foi condenado à pena de morte porque ele foi acusado por um jovem chamado Mileto. E esse jovem, então Esopo, ele é citado, olha só, numa das obras de Platão, nos diálogos, né? Mais especificamente de Fédon, que é um diálogo que acontece na prisão, onde Sócrates estava esperando para cumprir ali a sua pena de morte, né? Para quem não sabe, Sócrates ele foi condenado à pena de morte porque ele foi acusado por um jovem chamado Mileto. E esse jovem acusou ele, né? Lá pro rei da época, de que Sócrates estava desprezando os seus deuses. Isso porque Sócrates, por causa da sua mente curiosa, né, o grande filósofo da humanidade, Sócrates ele estava pesquisando a respeito do que existia no céu, do que existia na terra. Então ele estava procurando a origem ali de todas as coisas, né? Então ele foi acusado de estar ali negando a sua própria fé, os seus próprios deuses, porque, para quem não sabe, os gregos eles misturavam, né, a religião com a política, com a cidadania. Então para eles era tudo uma coisa só, misturada. Então, ali, você renegar os seus deuses em favor de qualquer outro conhecimento era algo, assim, muito perigoso para aquela época. Então, nesse diálogo, Platão, ele conta, né, através ali do diálogo que ele usa com o personagem Fédon para contar essa história. Então, Sócrates, ele estava esperando ali a sua morte, né, após o seu julgamento, onde ele mesmo tentou se defender das acusações, por ele ser muito importante na época, não deu certo, e por mais de 200 votos ele foi condenado por um júri de mais de 500 pessoas. Então, mais ou menos umas 200 e poucas pessoas condenaram ele à morte. E aí a sentença, que era para ser uma coisa assim bem light, né, pra época, devido à acusação, acabou se tornando ali uma acusação de pena de morte. E aí, Sócrates, enquanto ele aguardava a sua morte na prisão, e por que ele não foi executado ali imediatamente? Ele não foi acusado imediatamente porque, na época, existia uma peregrinação que era feita para uma determinada ilha, que era um agradecimento ali ao deus Apolo. E por causa dessa comemoração religiosa que acontecia todos os anos, essa peregrinação, Então, devido a essa peregrinação situada ali, que levava as pessoas de navio ali até a ilha de Delos, que era uma ilha ali mais ou menos próxima ao mar Egeu, onde havia um santuário ali, né, de Apolo, né, ali no período da Antiguidade Clássica. Então ele teve que esperar um mês para ser executado. Então, nesse um mês, ele não foi sozinho, obviamente, que ele recebia visitas, né, então ele recebia a visita da esposa dele, dos seus discípulos e dos seus amigos, né, então durante esse mês ele ficou ali conversando com essas pessoas, ele chegou a escrever um hino, né, uma poesia. E ele atribui isso, na época, eles perguntam, né, esses amigos, mais especificamente Fédon, que conta essa história, de como surgiu essa ideia dele ter escrito, né, esse hino religioso, inclusive, né, dedicado ao deus Apolo ali na prisão. E ele disse que durante toda a vida dele, ele tinha sido atormentado por um sonho, e nesse sonho, o deus, né, falava para que ele escrevesse uma música, né? E ele, assim, como ele não era, assim, originalmente um poeta, aquele que escreve a música, ele tinha como mais importante para ser escrito do que a própria poesia, a música, que seria a própria filosofia. E aí, por ocasião desse sonho e tudo mais, e dessa ideia que ele teve, ele acabou... Aí ele conta que quem inspirou ele a escrever dessa forma foi o próprio Esopo. Então os amigos deles perguntam, nossa, como que você fez nessa transposição, né, da letra, né, da filosofia para o canto, né? Como que você conseguiu isso, né? E aí ele diz o seguinte: eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia assim descobrir, e também por escrúpulo religioso, ou seja, ele estava ferido em relação a isso, de ter sido acusado de estar se desfazendo dos seus deuses, então ele queria fazer uma homenagem ali religiosa, né? Então, prevendo, sobretudo, a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas se relacionassem com o exercício dessa espécie de poesia. Eis como se passaram as coisas. Várias vezes no curso da minha vida fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre manifestava, mas o que me dizia era invariável. Sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te para compor música e palavra. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. Assim como se animam corredores, também pensava eu, o sonho está a iniciar-me, para que eu persevere na minha ação, que é compor música. Haverá com efeito mais alta música do que a filosofia, e não é justamente isso que eu faço? Mas sucede agora que depois do meu julgamento, né, a festa do deus, né, Apolo, está retardando a minha morte. O que é preciso, então, pensei no caso de que o sonho me tenha descrito essa espécie comum de composição musical, é que eu não lhe desobedeça, é que eu componha versos, e de fato é muito seguro não me ir sem antes ter satisfeito esse escrúpulo religioso com a composição de tais poemas, nem antes de haver prestado obediência ao sonho. E por isso minha primeira composição foi dedicada ao deus, né, dele, em cuja honra estava sendo realizado o sacrifício. Depois de haver prestado a minha homenagem ao deus, julguei que um poeta, para ser verdadeiramente um poeta, deve empregar mitos e não raciocínios. Não me sentindo capaz de compor mitos, por isso mesmo me tornei por matéria de meus versos, na ordem que vinham ocorrendo as lembranças, as fábulas ao meu alcance, as de Esopo, que eu as sabia de cor. Então, gente, olha que coisa interessantíssima que Sócrates conta aqui. Que ele, ali, beirando a sua morte, perto da sua morte, ele sabia que a última missão dele era escrever, né, esses versos, essa música, né, do qual ele foi ali intimado ali nos seus sonhos pelo seu Deus, de que ele tinha que escrever essa poesia, esse canto, antes da sua morte. Só que, por ser um momento assim tão trágico da sua vida, e ele ter sido um homem que trabalhou tanto ali com a lógica, com a retórica, né, o trabalho dele não era focado em poesia, ele não era um poeta de canto, nada disso. Então ele
ele buscou ali uma inspiração para escrever aqueles versos, e olha o que veio na mente dele, as fábulas de Esopo. Pois, provavelmente, Sócrates, ele foi educado pelas fábulas de Esopo, né? Porque Esopo, ele existe antes de... Né? Ele é um escritor que existe anterior ao tempo de Sócrates. Então, provavelmente, ele foi ali educado... Provavelmente não, ele foi educado por essas fábulas, porque ele sabia todas elas de cor e ele se inspirou nelas para poder escrevê-las. Ele se inspirou nessas fábulas para poder escrever os seus versos ali, o seu canto. E ele ainda diz o seguinte, que ele tem certeza que se Esopo, né, tivesse acompanhado todo esse episódio da vida dele... nesse episódio da vida dele, sobre a dor, sobre o prazer, porque Sócrates, ele ficou ali preso em grilhões, né? Então conta a história, quando chegou perto ali dele ser executado, foi retirado aqueles grilhões ali das pernas dele, ele sentiu dor e os amigos dele choravam, um dos amigos dele gritou, assim, uma coisa assim para um homem, assim, era uma coisa estranha, né? Para homens, a cultura deles. Um deles gritou, que até assustou os outros. O próprio Carrasco chorou perto da morte de Sócrates, antes de entregar ali o cálice com o veneno para que ele pudesse tomar e morresse, né? Então ele conta que se Esopo tivesse visto esse episódio de dor e de... que era um misto, né? O que ele conta ali, ele narra em Fédon, que era um misto. A despedida dele foi um misto de felicidade, de tristeza e, né, de relembrar as coisas, etc. Então, se Esopo tivesse visto isso que ele viveu, né? Visto essa realidade, talvez Esopo tivesse escrito algo a respeito disso. Então ele fala que talvez Esopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma fábula a esse respeito, à divindade, desejosa de lhe pôr fim aos conflitos, como visse frustrado o seu intento, amarrou juntas as duas cabeças. E é por isso que onde se apresenta um deles, o outro vem logo, né? Então, porque, na verdade, ele me parece que ele escreveu ali sobre dor, né? Sobre dor e sobre alegria, né? Então ele estava com a dor porque ele estava preso, ele estava machucado com aqueles grilhões, né, que chama. Mas ao mesmo tempo ele estava alegre por ter vivido a vida que ele viveu, por ter tido os amigos que ele teve. E ele não morreu sozinho, né? Ele morreu ali acompanhado dos seus amigos. E esse episódio da morte de Sócrates, ele lembra muito também ali a morte de Cristo, né? O período que antecede a morte de Cristo, né? Cristo também esteve com seus amigos, né? Deixou ali recomendações, né? Então é muito interessante quando a gente também faz esse comparativo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês do livro Fábulas, Como Educar com Fábulas, muito importante para educar as crianças. E eu vou ler aqui uma fábula bem pequenininha de Esopo, né? Já que eu falei dele, que é a fábula O Astrônomo. Temas possíveis a serem trabalhados nessa fábula é ilusão, idealismo, compromisso, vanglória e realidade. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Todas as historinhas têm um desenho. Um astrônomo tinha o hábito de sair todas as noites para observar os astros. Pois bem, certo dia, quando caminhava errante pela periferia da cidade, tão absorto estava na contemplação do céu, que caiu num poço por descuido, como se lamentasse e gritasse muito. Um transeunte que ouviu seus apelos, aproximou-se e inteirou-se do que havia acontecido, disse-lhe: mas como, amigo, você quer saber o que acontece no céu e não vê o que é aqui embaixo da terra? Poderíamos aplicar essa fábula aos homens que se vangloriam de fazer grandes coisas, mas são incapazes de conduzir-se retamente nas circunstâncias normais da vida. Esopo. Então, aí depois aqui, ó, tem umas atividades propostas que eu achei muito legal também, que é procurar no dicionário as palavras periferia e vanglória, né, que são palavras difíceis para uma criança, porque essas fábulas aqui, elas são indicadas para criança de 8 a 12 anos. E eu falo mais, a fábula você pode entrar já com 6 anos de idade, 8 anos eu acho tarde, mas aqui fala que é de 8 a 12, mas eu recomendo a partir dos 6, que 6 anos a criança já tem inteligência, ela já começa a refletir a respeito das coisas, então você já pode entrar com fábula. Então, aqui na atividade proposta, procurar no dicionário as palavras periferia e vanglória, anotar sinônimo das duas, e depois, ou seja, né, tá pedindo aqui pra fazer um pequeno glossário. E depois, você acha que é normal o que aconteceu ao astrônomo? Por quê? Olha só um exercício socrático aqui. É você pensar sobre o fato ocorrido, né, através dessa história. Parece-me um pouco forte a reação do transeunte quando se entera do que aconteceu ao astrônomo. O que você teria feito nessa situação? Outra pergunta. Quem é mais desligado, o astrônomo ou o transeunte? Por quê? Com que você se identifica com o astrônomo ou com o transeunte? Por a notícia da atualidade faz lembrar o astrônomo. Fazer uma montagem com recortes de jornais de forma a traduzir a moral da fábula. Você se recorda de algum texto evangélico que se relacione com a narrativa da fábula? Aqui eu até já falei, né? Que a gente pode fazer o comparativo. Eu comparei a morte de Sócrates, por exemplo, a morte de Jesus Cristo. E aqui tá perguntando se essa história do astrônomo a gente pode comparar com alguma história bíblica. Muito legal fazer essa relação, né? Com a literatura cristã. Eu, de cara, quando eu li essa fábula do astrônomo, eu já achei muito legal dessa parte onde diz: mas como, amigo, você quer saber o que acontece no céu e não vê o que está aqui embaixo da terra? Isso tá falando o seguinte, né, que é a moral da história aqui de Esopo. Que muitas vezes, né, os homens se vangloriam de fazer grandes coisas, mas são incapazes de conduzir-se retamente nas circunstâncias normais da vida. Eu acabei de ler um livro esses dias que é o Arrume Sua Cama, que foi escrito por um general da Marinha, por um SEAL, da Marinha dos Estados Unidos,
e ele conta que a tarefa mais importante da vida dele era poder arrumar a cama. E muitas vezes as pessoas, elas não conseguem fazer a simples tarefa que é arrumar a sua cama, acabam se preocupando com outras coisas muito mais difíceis e complicadas da sua vida, tentam ser multitarefas, fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ficam preocupadas com coisas que às vezes nem lhe diz respeito, tentando carregar as cargas, os problemas dos outros, e esquecem ali dos pequenos detalhes do seu dia a dia que poderia melhorar a sua vida, como por exemplo, um pequeno hábito que é levantar-se e arrumar a sua cama, ou levantar-se, arrumar a sua cama e escovar os dentes. Então, para as crianças, esses pequenos hábitos que criam a disciplina, que criam a rotina e que fazem muito bem para a vida delas. Então, assim, essa fábula eu achei muito legal, porque de imediato já me fez eu fazer essa relação com esse livro, Arrume a Sua Cama, que eu acho que hoje isso, para mim, levantar e arrumar a minha cama é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque depois que eu faço isso, eu consigo desencadear um monte de outras tarefas ali na sequência. Então, essa fábula me fez lembrar isso. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha sobre educar com fábulas. Pode ser que numa outra oportunidade eu traga outras fábulas e outras reflexões. E aqui trazer essa minha recomendação do quanto é importante educar com fábulas, tá bom? E educar com fábulas faz parte do meu método da ICI, o método que eu tô aí produzindo, que eu tô desenvolvendo de educação clássica, que vai ser muito fácil, uma ferramenta muito fácil para ser usada pelos professores. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus!